aulinha 2, ok? A segunda parte da nossa aula. Ok, vamos para frente então. Aula 2. E o que a gente vai aprender aqui na aula 2? Aulinha 2. Como viviam os homens primitivos? Essa é a ideia. Como viviam os homens primitivos? Esse homem primitivo tinha o seu modo de viver. Como ele construía cultura? O que é arte rupestre? Professor, o homem primitivo já produzia arte? Sim, ele produzia arte do seu jeito. O que é a arte? A arte é a manifestação do modo de viver. A arte é a manifestação da cultura, do modo de viver de um povo. Então, o homem primitivo, pela arte rupestre, ele expressava a sua maneira de pensar, o seu modo de viver. Beleza? Então, é isso que a gente vai estudar nesse agora. Aqui a gente tem uma primeira imagem que está mostrando o processo evolutivo do homem, tá? Dentro de uma concepção evolutiva, evidentemente. Então, é assim, esse homem foi evoluindo até chegar ao que é hoje. Aqui nós temos essa imagem que a gente já viu, aqui ele já evoluiu bastante, ele já está vivendo em cabanas, vivendo em comunidades. Mas esse homem primitivo, ele vivia basicamente na caverna. Aqui eu estou mostrando apenas a entrada de uma caverna, mas para mostrar que este homem primitivo vivia na caverna, ok? Aqui ele entrava na caverna. Ele vivia nas cavernas, ainda. E vivia na caverna por quê? Bom, basicamente porque ele ainda não tinha inteligência para construir uma casa, para construir uma cabana, nem casa, no sentido que a gente sabe hoje, não, era uma cabana de palhas, de folha de palmeira. Ele não sabia construir, por isso ele morava na caverna. Ele precisava se proteger do frio, das tempestades, das grandes feras, dos grandes animais que também queriam caçá-los, né? Queriam comê-los, então ele tinha que se proteger, por isso ele morava na caverna. Se não ele ficasse ao tempo livre, eles seriam comidos pelos grandes animais e morriam também do frio, pelas tempestades, etc. Ok? Então, esse homem primitivo, primeiro, vivia nas cavernas. A nossa pergunta é, como vivia o homem primitivo? Primeiro, ele vivia nas cavernas. Segundo, ele caçava. Essa imagem aqui, por exemplo, está mostrando isso. Eles saindo para caçar. Eles estão saindo para caçar. Então ele caçava. Esse homem pescava. A gente vai mostrar isso na próxima imagem. Esse homem caçava, tá? Morava nas cavernas. Ele caçava. Ele pescava. Ele coletava. E a pergunta é, qual a diferença entre coletar e colher? Coletar e colher. Qual a diferença? Pesquise para aprender, beleza? A construção do conhecimento, ele vem pela pesquisa. Aprenda a pesquisar e descobrir. Tenha curiosidade de saber, de aprender. Bem que esse homem primitivo vivia em comunidade, vivia em famílias de parentescos, e formavam essas comunidades. E estas comunidades, elas eram nômades. Professor, o que é isso, ser nômade? Nômade eram as comunidades que viviam em locais diferentes, saindo de um local para o outro. Ele morava aqui, ele ficava em um local até quando tivesse alimento para a sua família e para o seu rebanho. Depois ele saía para outro local, ficava ali enquanto tinha água e alimento. Quando acabava o alimento, ele ia para outra região, e assim sucessivamente. Um exemplo de ser nômade, de não ter local fixo para morar, era Abraão. Abraão, que a gente conhece na Bíblia, todos conhecem a história de Abraão. Abraão era nômade. Ele vivia de local em local. O povo hebreu era nômade. Saiu do Egito, foi para o deserto, passou 40 anos no deserto, depois conquistou a terra prometida. E, puxa vida, assim, é o exemplo mais claro que a gente tem de nomadismo, o povo hebreu. Ok? Então, é isso. Avançando, então, aqui no nosso estudo, olha aqui, nós temos agora uma imagem mostrando exatamente aquilo que a gente falou antes, esse homem que é
pescador, ele pesca. Aqui ele está pescando ao lago um peixe. Esse aqui já coletou, aliás, já pescou, né, um peixe. Esse outro está cuidando de acender o fogo. Acender fogo, professor? Sim, para assar o peixe. Mas esse homem, nesse nível aqui, já domina o fogo. Mas durante milhões de anos, o homem não conhecia o fogo. Não conhecia o fogo. Construir, dominar o fogo fez parte de uma grande tecnologia, um grande avanço tecnológico para esse homem primitivo. Beleza? Continuemos. Então, outro exemplo mostrando esse homem caçador que domina, que abate as grandes animais para o seu alimento. E a mãe cuidando aqui, essa mãe cuidando da prole, a mãe cuidando dos filhos, dando amor, carinho para o desenvolvimento do filho. Concluindo então, esse homem primitivo, ele era responsável pela caça, pela pesca, pela coleta, pela proteção do bando, enquanto a mulher cuidava da família, cuidava dos filhos. Continuando então, agora a gente vai discutir aqui o conceito de arte rupestre. E aqui é a entrada de uma caverna. Observem que aqui é a entrada de uma caverna. E se você olhar direito, você vê aqui um desenho na pedra da caverna. Esse desenho, ele tem um significado muito grande. Aqui nós temos um outro desenho na pedra, na parede da caverna. Observando mais, a gente vê aqui atrás um outro desenho. Professor, então o homem primitivo desenhava na pedra, na parede da caverna? Isso mesmo. Avançando um pouco, é isso que significa arte rupestre. Esse homem primitivo, olha aqui, desenhando na parede da caverna. Ele está desenhando um animal na parede da caverna. Depois, ele sai para caçar. Olha aqui, ele está saindo para caçar. E quando ele sai para caçar, ele consegue uma caça, ele consegue matar um animal que é exatamente aquilo que ele desenhou na caverna. Veja, esse animal aqui, esse animal que ele desenhou na caverna. Se observarem, é o mesmo animal, esse aqui, que ele desenhou na caverna, ele abateu, ele matou. Beleza? Então isso tem um significado psicológico muito grande. Ou seja, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós colocamos em nosso coração, é o que acontece, é o que a gente consegue. Isso é bíblico, está lá em Provérbios. Lá está escrito assim: como você imagina, pensa no seu coração, na sua mente, na sua alma, assim é, assim acontece. É o que está sendo retratado aqui. O desenho na caverna, e essa caverna hoje representa o nosso inconsciente, a nossa mente. Sair para caçar, o nosso sonho, buscar o nosso sonho, caçar o nosso sonho, a gente consegue. Então, está aí o sentido da arte rupestre. O que é a arte rupestre? O desenho na parede e o sentido da arte rupestre que ele significa. Continuando então os homens primitivos faziam desenho nas cavernas, desenho na parede da caverna, e isso representava arte rupestre. E esses fragmentos de cultura, esse desenho, era usado como fonte de estudo, como documentos históricos. É aí que o historiador, o arqueólogo, os cientistas da arqueologia, da antropologia, estudam as culturas passadas, os significados dessa arte, ok? Desse passado, para nós hoje.